Carille é um cara que já vinha dando algumas declarações, e eu vou chamar de transparentes, porque para ele começar a expor jogador, ele deveria... porém esquisitas. Sim. Dando recado. Mas eu quero dizer o seguinte, se ele estava colocando o jogador na berlinda, é sinal de que ele realmente... Ele não vai fazer aquilo de bobeira. Não. Ele acreditava naquilo. Ele estava sem filtro. Então, assim, eu imagino que o Carille... Só um pouquinho mais pra cá. Ah, tá, desculpa. Eu imagino que o Carille não ia querer falar depois do jogo de ontem. Depois do jogo de ontem. O que ele não ia falar? Porque se ele não foi para a coletiva falar, é porque tinha muita coisa que ele resolveu reprimir, não colocar público. Porque quando o presidente vem e fala o que falou, cara, tá muito claro. A partir desse momento, a ausência dele ontem, a chegada do Andrés, abre-se... Eu não gostaria de ser agora o setorista do Corinthians, porque assim, qualquer coisa é notícia, qualquer coisa pode acontecer. Eu ainda não acho que vai acontecer algo drástico das duas partes, né, por uma questão, e não quero falar quanto é, porque nunca gosto de falar, mas como já foi falado várias vezes, eu só vou lembrar, e que é um exemplo claro, que a gente sempre usa, e com razão, que o Andrés, em 2011, depois da eliminação para o Tolima, segurou o Tite, entre outros motivos, por 2.400.000 motivos. Né? Agora é mais até que isso. Então, assim, só para falar em algum número, e é bem mais. Então, assim, o Carille provavelmente, nesse momento, embora talvez até queira, não vai pedir demissão. O Andrés, embora até talvez provavelmente queira, também não vai. Então, ou eles entram em comum desacordo, como a gente aprendeu na literatura futebolística agora, eu acho que o Carille eu não sei como é que vai, cara. Eu acho que o Carille não quer acordo. Então, mas o problema é esse. Então, o Carille, eu acho que ele não quer mais ficar porque ele entende que não está conseguindo. Então, ele vai se demitir e aí vai perder isso. Tem que saber de modelo, então, tem que saber gente, de forma de jogar. Sendo que o Corinthians deve dinheiro para ele. Não, eu estou falando agora uma coisa mais drástica. E aí faz parte do administrador tomar esse tipo de decisão, então, financeira ou conceitual. Aí não, e outra, Mauro, você sabe como é que é fim de casamento? Chega uma hora que você tem que chegar e se sentar e as duas partes têm que falar, ó, não dá mais. E nesse caso, então, o casamento acabou e eles voltaram. Voltou, teve aquelas recaídas. Então o casamento acabou, estão morando na mesma casa. E tem que acertar a Sabe por quê? Sim. O Carille, ele é uma pessoa... O Carille está longe de estar pronto como um grande técnico. Mas bem longe. Né? Longe. Ele sabe disso. E esse tipo de comportamento do time dele só o prejudica. Sim. Então, assim, se o Carille tivesse uma casca enorme, ele tem uma casquinha. Que provavelmente vai render empregos a ele durante algum tempo no futebol brasileiro. Ele tem uma casquinha, merecidamente. Agora, para ele ter uma cascona, falta. E esse tipo de comportamento do time dele não vai ajudar Mas, a criar André, uma deixa eu te cascona. falar uma coisa. Enquanto não você vai. falou, começou a vir uma coisa na minha mente. Quem é o símbolo? Dessa forma de jogar e desse momento atual de jogo do Corinthians? Não. Eu tô falando de hoje. O Tite é do... Você tá falando do conceito, da forma de jogo. Eu tô falando assim, no momento atual, que o time não tá jogando bem, o nome, pra mim, o principal responsável é o Carille. Não. Assim, eu quero dizer o seguinte, a gente pode falar o quanto quiser dos jogadores. O Andrés pode chegar pra mim e falar que, tem gente que tá querendo estar de férias, se quiser estar de férias, a gente já dá férias do escambau. Alguns não estão aí, mas, não assim, deveriam nem estar ali. Pra mim, essa forma, assim, presa de jogar, isso pra mim tá atrelado ao Carille. Assim, se eu tivesse que dar o símbolo pra mim... Mas o Luiz, o Corinthians foi vitorioso com esse sistema. Mas o que é assustador... É que o futebol brasileiro está passando por uma... E rapidinho, é exatamente a desorganização defensiva. Porque você pode é o ponto dizer... forte exatamente, dele, né? Esse que é o assustador. E com o Gil, que voltou muito bem da China, o Manuel que tinha crescido e tal... Assim, o que o Corinthians tem errado defensivamente, espaçado, esgarçado, isso que é assustador. O Corinthians teve sucesso durante mais de 10 anos, provavelmente... seguindo a linha Mano, Tite, Carille, Tite, Mano, Carille, que o futebol brasileiro permitia. O futebol brasileiro, inclusive, estava vivendo um momento, né, de Neymar ir embora, ficou meio... Hoje o futebol brasileiro vive um outro momento. Hoje o legal no futebol brasileiro é ver o Flamengo, é ver o Santos, é ver o Grêmio. O Palmeiras de ontem. É porque assim, quando foi o empatite, quando o Corinthians empatava, quando o Corinthians empatava, era o empatite. Era o empatite. Era o empatite. De 13. Agora, só que o Corinthians não é empatite com o aproveitamento do Corinthians, de 13. De 13. O empatite foi de 13.
Ainda ganhou o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana. Mas é uma coisa, hoje o futebol brasileiro está vivendo um outro momento. Que bom, aliás. Ótimo. Eu concordo com você, mas eu acho que não é esse o ponto do Corinthians. Vai acabar o ano de 2019, o único time de São Paulo que deu uma volta olímpica foi o Corinthians, jogando desse jeito. E com muito mérito do Carille. Agora, se ele não conquista, não seduz o jogador não acredita nesse tipo de jogo e não executa exatamente com determinação, com esquece. Tá faltando o Romero lá? O Corinthians foi campeão assim. Ele foi o único paulista que ganhou título esse ano foi o Corinthians, com boa parte desse elenco, jogando desse jeito. Mas, André, o problema é o seguinte, agora não tá ganhando. Se o Carille não tem mais esses caras, e pelo jeito não tem faz tempo. Eu não tenho dúvida que a razão do Corinthians só ter levantado, só ter conseguido levantar um caneco esse ano foi o Carille, não tenho a menor dúvida. Então, mas ele foi muito pro bem e pro mal. Porque assim... E agora ele é responsável também porque, assim, por essa... Agora, o resultado tem pra mim... aí, que eu não sei o que então, é. a gente vai escutar o Andrés falando... Vamos, roda aí o Andrés, porque assim, o resultado pra mim, beleza, a gente vai analisar a vitória, a derrota, mas a gente vai analisar a forma que conquistou a vitória e a forma com que acabou sendo derrotado. E aí a gente falou no começo do programa do Fernando Diniz, os times do Atlético Paranaense, do Fluminense, perdiam e ganhavam porque era o jeito do Diniz jogar. Se era bom, se não era bom, aí a gente discute depois. Mas assim, perdia também porque era o jeito do cara de jogar. E perde hoje, e é chato de ver, porque é o jeito do cara de jogar. E se ele não está conseguindo comprar os jogadores, de ganhar os jogadores, o problema é dele também. Claro, ele que arruma um jeito de seduzir os caras. Mas eu acho que o ponto principal é esse. Tudo bem. Porque você está dizendo o seguinte, dá para ganhar com essa forma de jogar. Porque o futebol era chato, mas o Corinthians jogava bem. Sim. Com esses caras aí, com esse treinador agora aí. Ele não ganha, joga mal e tá todo mundo mal. Mas tá todo mundo, Carille e atletas, muito mal. Só uma pergunta para ele aprofundar e encerrar essa análise. Você tem alguma dúvida de que os adversários que o Corinthians tem hoje são melhores do que o adversário que o Corinthians teve algum tempo atrás, jogando esse futebol burocrático? Na média são Os adversários hoje são melhores ali. Sim, a concorrência é mais CSA é melhor. O CSA é melhor do que o time que estava na zona da adversários são melhores e o Corinthians foi lá e ganhou o Campeonato Paulista esse ano. Mas não era tão melhor, cara. Não, o Paulista deste ano. Não era. Já mudou desse ano para esse ano. Não. Tô falando do desempenho no ano. Eu tô falando desse ano. O Paulista, Ale, tem ali o clássico contra o Palmeiras. Esse ano teve um clássico contra o Santos. Teve o clássico contra o São Paulo que ganhou, empatou no último minuto. É sempre pau a pau. Pessoal, o mesmo... É sempre pau a pau. Mas é porque esse jogo... Méritos. Mas, gente, no futebol, no campeonato... Hoje tá problemático. De pontos corridos, você tem que pegar todo mundo duas vezes. Os adversários são melhores. E hoje os adversários hoje são melhores do que... Eu só queria dar 2 pontos, rapidinho. Claro. O Andrés, na coletiva de ontem, a gente está falando aqui de ganhar, de seduzir o elenco, ele deixou muito claro que se ele percebesse que o Carille perdeu o elenco... Já estaria fora. Palavra dele. Palavras do Andrés Sanches. E também... Ele falou que o Osmar Loz ia ficar até o fim do ano. E também... Vamos só lembrar. Porque senão fica... ele falou, então é verdade. Mas não é verdade. Eu não estou dizendo que é verdade. Ele fala isso que não adianta ele falar, porque não... Ale, peraí, deixa só para deixar claro. Eu não estou dizendo que o que o Andrés falou é verdade. Eu estou dizendo o seguinte... Que se ele fizer essa mesma leitura que você está fazendo, e talvez ele chegue a essa conclusão... Ele não vai pagar a multa em algum momento. Tudo bem, aí já são outros 500.